Gostaríamos de meditar um pouco na palavra do Senhor. Hoje estarei aqui acompanhado da minha esposa, pastora. Hoje eu coloquei ela numa fria. Eu disse a ela: hoje você vai participar comigo do momento da ministração da palavra e nós vamos conversar um pouco. Eu queria convidar você, querido irmão, nosso amigo que nos ouve, a meditar conosco num texto da palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Crônicas. Uma história muito conhecida, pelo menos daqueles que têm lido a Bíblia, são leitores da palavra de Deus, conhecedores da história do povo de Deus. E eu queria convidar você para abrir em 2 Crônicas, capítulo 20. O texto, ele é um pouco comprido, porém rapidamente nós conseguiremos lê-lo para que você possa entender um pouco o contexto. A partir do verso 1, 2 Crônicas, nos diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Queria que você estivesse atento a alguns detalhes desse texto. Aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo que Josafá, um grande rei, filho do rei Asa, um guerreiro, ele teve medo. E quando isso aconteceu, se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os de Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da casa do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago,
vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por
todos os lados. Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Amém. Aleluia. Senhor, nós queremos te louvar por esta palavra, que mais uma vez, neste tempo, Senhor, ela vem a nós, o Senhor a traz no nosso coração, o Senhor a faz brotar, ó Deus, o Senhor a faz transparecer no meio de tantas outras palavras. O Senhor nos faz, ó Deus, esta palavra ser vistosa, Senhor, aos nossos olhos, porque o Senhor tem algo para dizer à tua igreja. Eu peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor visite cada coração que nos ouve nesta noite, abençoe cada família, cada pessoa, Senhor, entra em cada casa agora e libera a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, a tua bondade, Senhor, a tua benevolência sobre cada um dos teus filhos, sobre a tua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Nós aplicamos o sangue do Cordeiro e declaramos agora os inimigos de Deus, todos aqueles que têm se levantado para trazer perseguições, para trazer preocupações, para trazer ansiedade, para trazer frustrações, para trazer medo nos nossos corações. Nós agora neutralizamos toda a força maligna, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Pai querido, que vem agora a alegria, vem agora a paz, vem agora o ânimo, vem agora as bênçãos insondáveis do Senhor sobre cada família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, esta palavra, esse texto, melhor dizendo, não sei se todos se lembram, não sei se a minha esposa consegue se lembrar, mas não faz muito tempo que ministramos aqui na igreja uma palavra nesse texto de Crônicas sobre a história do rei Josafá. E estava eu falando com Deus no meu espírito e perguntando a Ele: Senhor, o que falaremos com a tua igreja nesta noite, sendo que o Senhor tem algo, o Senhor tem plantado no nosso coração, no meu coração, no coração da pastora, algumas coisas importantes que precisam vir a acontecer nos próximos dias. E Deus trouxe essa palavra ao meu coração, me fez lembrar da história de Josafá. Nós podemos ver aqui, nesse texto, que eles estavam enfrentando uma situação que eu considero, aplicando esse contexto de Josafá, estas lições na vida dele, do povo de Israel, aplicando isso na nossa história, nós vamos perceber que nós estamos vivendo algo nesses dias muito semelhante, muito parecido. Essa semana nós fomos, na semana passada e nesta semana toda que se passou, nós fomos encurralados nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, por situações que nós estamos vivendo, não apenas a nível mundial, mas eu queria ser mais localizado, a nível da nossa nação.
Nós estamos vivendo um momento em que tem trazido a todos, de certa forma, preocupações. Para não bastasse já o problema da pandemia, do vírus, que tem assolado as pessoas, agora o quadro político da nossa nação tem trazido preocupação. Todos acompanhamos nesses dias uma decisão do Supremo Tribunal, da Corte Federal da nossa nação, do colegiado de magistrados máximo da nossa nação, tomarem uma decisão de, vamos dizer assim, a vistas grossas, perdoarem as ações de um cidadão da nossa nação, que outrora governou esse país, mas que todos nós sabemos, não por falácias, mas todos nós sabemos o que ele fez através da mídia e também dos próprios magistrados em todo o território nacional. Um perdão que assustou toda uma população, eu diria a maioria, e para ser muito sincero, até aqueles que são a favor deste cidadão, ao mesmo tempo eu tenho certeza que esses também perceberam que algo está errado, algo está fora do lugar. Na mecânica nós chamaríamos isso de excentricidade, algo está excêntrico, está fora do centro, está torto, algo está girando de forma errada na nossa nação. Mas eu quero dizer e confortar o teu coração que eu não vim aqui nessa noite para falar sobre especificamente o quadro político da nossa nação, mas para nos fazer lembrar que estes assuntos e tantos outros que a mídia tem veiculado, tem assustado a nossa nação, tem assustado as famílias, tem assustado a igreja do Senhor. E eu quero dizer a você, meu irmão, você que crê, você que acredita na palavra de Deus, que tudo que está acontecendo ao nosso redor, está acontecendo pela permissão de Deus. Mas o nosso Deus não espera que eu e que você cruzemos os nossos braços, fiquemos à espera de algo novo acontecer, sem que antes nós tomemos a decisão e o caminho correto. Josafá, nós vimos que ele estava sendo, o texto que lemos, ele estava sendo perseguido pelos seus inimigos. Todos nós, se lermos os contextos dos capítulos anteriores, você pode fazer isso na sua casa depois, nós vamos ver que Josafá também tomou decisões, embora ele foi um homem temente a Deus, mas ele tomou decisões que ele não deveria ter tomado. Ele fez alianças que ele não deveria ter feito. E isso acontece nas nossas vidas também. Às vezes, muitas coisas vão acontecer na nossa história, no nosso país, na nossa vida, no contexto que nós estamos, por decisões que nós tomamos, por coisas que nós deixamos de fazer antes, e agora nós estamos vivenciando estas questões, essas situações, muitas vezes não lembramos por quê. Josafá viveu isso, fez alianças, permitiu que seu filho se casasse com a filha de um rei que era inimigo do povo de Deus. Enfim, de certa forma agora ele estava vivendo um momento difícil. Ali no primeiro versículo,
Verso 2 diz que vieram alguns que deram aviso a ele, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Note, querido irmão, que o verso 3 disse que Josafá temeu. O que é isso? Senão medo. Josafá teve medo. Eu vejo hoje medo, amor, na vida de muitas pessoas. Eu vejo medo na vida de pessoas que creem em Deus. Eu vejo medo na vida de muitos crentes. Eu vejo medo quando estamos conversando com as pessoas que não são, vamos dizer assim, não são cristãs. Eu vejo este medo, esta insegurança, esse temor. No caso de Josafá, os seus inimigos eram literais, vinham pessoas. No nosso caso, hoje, os nossos inimigos não são pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra demônios, contra espíritos malignos. Existem muitos hoje que estão olhando tudo o que está acontecendo através da pandemia, através do quadro da nossa sociedade, e estão desesperados. Quando se ouve falar, morreu alguém, você vê muitas vezes a pessoa expressando não somente os seus sentimentos mais profundos de tristeza, mas também medo. Medo, talvez um pensamento assim: meu Deus, será que eu não serei o próximo? Será que esta assolação não vai alcançar a minha casa, a minha vida? Josafá temeu, ele teve medo, mas o texto diz que ele fez algo. Pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. A atitude de Josafá foi a atitude mais correta nesse momento que um servo de Deus poderia tomar. Verso de número 4, disse que todo o povo se juntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades, diz o texto. E Josafá se colocou em pé na congregação, na casa do Senhor, e disse, ele clamou, olhe só o clamor: ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra? E aí ele começa a fazer menção, ele começa a trazer na sua memória os feitos de Deus. Queridos irmãos, querida igreja, eu entendo que nesse momento, por mais difícil que tenhamos que passar ou estejamos passando um momento muito difícil, mas o que Deus está dizendo ao nosso coração é para que nós não temamos, não se apavore, não tenha medo, não dê espaço no seu coração para o espírito do medo te paralisar. Estamos ouvindo as pessoas falarem isso sobre o governo. Outros estão falando que vai acontecer isso. Outros que um dia governaram esta nação e não foram, o seu governo não foi aceito, estão para voltar novamente, vão assumir o governo novamente, e essas coisas começam a trazer medo. Nós não podemos esquecer que Satanás, ele quer nos paralisar, ele quer paralisar você. Quando vem uma notícia de alguém que morreu muito
próximo, um conhecido, ou talvez até um familiar. E vem esses pensamentos são para trazer paralisia, para neutralizar você, de continuar a caminhada. Os inimigos de Josafá queriam paralisá-lo, queriam frustrar os sonhos, os planos, os projetos de Deus, dos quais ele mesmo está lembrando aqui, dizendo: Senhor, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força. Porventura, ó nosso Deus, o Senhor não lançou fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amados, já está explícito para nós o que é que o nosso Deus deseja que nós façamos nesses dias. Eu queria dizer para você que está aqui, nesse versículo que acabamos de ler, verso 9: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Se eu e você, nesses dias, clamarmos ao Senhor, se eu e você, diante das pestes, diante da fome, diante dos castigos, diante das perseguições, diante das declarações de perseguição aos cristãos, à igreja, diante do espírito da morte, se nós clamarmos ao Senhor, é o que a palavra de Deus está falando aqui a nós, se nós clamarmos a Ti na nossa angústia, Tu nos ouvirá e nos livrará. É assim que a palavra está dizendo. Porém, queridos irmãos, o verso de número 15, se você puder acompanhar, Josafá disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei, o sacerdote, né? O profeta falando, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais. Deus sempre vai levantar alguém, seja um profeta, seja um cristão, seja a própria palavra, Ele sempre vai levantar nos momentos difíceis o que é que nós precisamos fazer. Aqui Ele está dizendo ao povo e ao rei: não temais, nem vos, o que diz aí na sua tradução, verso 15? Na minha tradução diz: nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não temais, nem vos assusteis. Querido irmão, você que tem se assustado, você que tem temido, você que tem vivido o dia a dia, tem percebido as situações, olha, entramos numa espécie de lockdown. Olha, o governo mandou parar tudo. Olha, o governo está fechando as empresas, fechando o comércio, porque precisamos diminuir o índice de contágio do coronavírus. Olha, não subsistiremos, muitos perderão o seu emprego, muitas empresas fecharão, e o inimigo, o espírito do medo, vai sendo alimentado, e ele se levanta contra nós. Deus está dizendo para nós justamente isso, nesse verso de número 15. Não temais, nem vos assusteis por causa
desta grande multidão de coisas, porque a peleja não é de vocês, mas ela é de Deus. Sabe, irmãos, como que nós podemos confiar nessas palavras, se não pela fé? Se não pela fé. Nós temos que depositar a nossa fé nessas palavras. Você não tem ninguém que você possa nesses dias se apegar a não ser nas palavras do nosso Deus, a não ser nas promessas do nosso Deus. Todos nós sabemos, eu não vou ler o texto porque já li no começo, todos nós sabemos o final dessa história, o que Deus fez. O povo nem precisou ir para a batalha, nem precisou ir para a guerra. Eu e você precisamos descansar nas palavras do Senhor. Pastora Carla, se nós hoje pudéssemos, na sua opinião, se nós hoje pudéssemos aplicar esse versículo 15, como igreja, diante de tudo que nós estamos vivendo, estamos ouvindo, estamos passando, como que nós poderíamos fazê-lo, aplicar? Como que nós poderíamos pôr em prática isso na nossa vida, no seu ponto de vista, a partir de hoje? Porque é real a situação, nós não podemos tampar os olhos para o índice, para o aumento de mortes, não podemos tampar os olhos para as ameaças, nem fechar os ouvidos, isso tudo é real. Mas nós não podemos apenas ficar enchendo a nossa mente, o nosso coração dessas notícias, dessas ameaças, dessas declarações. Nós temos que tomar uma atitude. E qual é a atitude que Deus quer que nós tomemos a partir de hoje? Eu vejo aqui nesse texto, amor, que tem tanta coisa para a gente aprender com a história que viveu Josafá e o povo de Deus, porque eles estão aqui diante de uma notícia muito ruim. A notícia é de que vem uma grande multidão contra eles. Então eu fico imaginando aqui, Josafá teve medo. Josafá provavelmente avaliou os recursos, as circunstâncias, o que poderia acontecer com ele, com o povo, e ele chega a uma conclusão, que é a conclusão que nós estamos aprendendo hoje aqui, com esse momento do povo de Deus, é o fato de que o recurso é o Senhor. Tem um texto que diz que nós não somos dos que confiam em carros e em cavalos, mas confiamos no Senhor. E eu creio aqui, pelo desenvolvimento da história, que Josafá olhou para o Senhor. Uma das coisas que nós podemos fazer para vencer o medo é não perder o foco, não tirar os olhos do Senhor e das promessas do Senhor, de que Ele está conosco todos os dias, nunca nos deixa, jamais nos abandona. Josafá não colocou a confiança dele nos recursos que ele tinha, nem na sua própria capacidade, nem na sua experiência de lidar com as circunstâncias do seu governo, mas ele colocou a confiança dele no Senhor, naquele que pode fazer o impossível acontecer. Por isso ele clamou ao Senhor, ele clamou pelo Senhor. A palavra do Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei. A palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos,
O Senhor ouve dos céus, o Senhor perdoa pecados e o Senhor sara a terra. O que mais nós temos desejado hoje é que o Senhor sare a terra. Então cabe a nós fazermos como Josafá diante de ameaça de ataque, de morte, né? Como eles fizeram aqui, recorrer ao Senhor, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. E ele faz isso pela fé. A fé é a certeza das coisas que eu espero. Ele sabia que ele receberia o socorro do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro vem do Senhor. Então ele coloca a fé dele no Senhor. E muito interessante aqui para nós hoje praticarmos o que a palavra de Deus nos ensina, que eu vejo aqui muito importante, como não temer. O perfeito amor de Deus, ele lança fora todo medo. Eu preciso encher o meu coração, a minha mente, colocar os meus ouvidos na palavra do Senhor, porque a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Muitas vezes nós colocamos o foco mais nas notícias do que na palavra do Senhor. E nós precisamos colocar toda a nossa visão, audição, fé na palavra, porque a palavra de Deus está acima de tudo. Então, uma das coisas que eu entendo que nós precisamos fazer para vencer o medo é nos conectarmos com a voz de Deus, com a palavra de Deus escrita, e a que Deus tem nos dado nesse tempo. Uma coisa que me chama a atenção, diante desse apelo do Senhor, está no verso 18 e 19, queria que você acompanhasse, que Josafá, ele toma uma decisão, ele se prostra, ele se prostrou, diz o verso 18, com o rosto em terra, e a atitude dele como rei, como sacerdote, vamos dizer assim. Portanto, aqui fica uma palavra para você, esposo, você, esposa, caso o seu lar, você ainda não tem a alegria de ter o seu esposo como sacerdote do lar, você, serva do Senhor, pode assumir espiritualmente essa posição. Mas para nós homens que somos servos de Deus, pais das nossas famílias, marido, nós somos o sacerdote da nossa casa. Josafá nos representa aqui na sua atitude, porque assim que ele se prostra diante desta situação, o que o povo faz? O texto disse que todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Todos eles, Josafá e os seus filhos, Josafá e os seus liderados, Josafá e seus familiares, porque aqui está falando de um povo, de uma nação. Quisera nós, ainda nesse prezado momento, experimentarmos isso a nível de governo federal, do mandatário da nação. Podemos orar, nós como igreja, podemos e devemos continuar clamando, para que nós possamos experimentar isso, porque há um peso, quando se trata do mandatário da nação. Há um peso quando se tratou aqui de Josafá. Há um reconhecimento das hostes espirituais, das hostes do inferno, quando uma autoridade, ela se posiciona. Por isso que eu estou dizendo que você como marido, como esposo, ou você esposa,
que não tem um marido cristão ainda, convertido ao Senhor, há uma autoridade, e essa autoridade ela é correspondida quando os inimigos olham para ela, para essa autoridade. Eles são paralisados, eles são neutralizados. Quisera nós ainda neste ano, pudéssemos, ver o nosso presidente tomando essas decisões. Deus pode fazer isso. Aliás, eu creio que Deus já está trabalhando na vida dele. Deus já está operando na vida dele. Deus está sendo a força do seu braço. Deus está sendo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Moisés estava lá, diante daquela montanha, e o povo de Israel estava guerreando, a Bíblia diz que haviam dois do povo. Havia ali Arão e Ur, estavam ali erguendo as mãos de Moisés. Sabe o que significa? Que eu e você precisamos assumir o papel de Arão e de Ur para suspendermos as mãos do nosso presidente, para que ele não se canse, para que ele não desista, para que ele não se acovarde, porque ele tem se levantado e se posicionado por uma pátria, por um país melhor. Todos nós sabemos e conseguimos ver que nesse quase 3 anos de governo dele, não tem aparecido corrupção nesse governo, se não é o agir de Deus, se não é a mão de Deus em favor da minha vida, da sua vida, dos nossos filhos, das próximas gerações e desta terra amada Brasil. Nós temos que orar por ele. Josafá fez isso, amor. Ele clamou ao Senhor e o povo foi com ele e adoraram. Agora, o verso 19, há uma palavra aqui no texto que eu estou usando, que me desperta a atenção. Diz ali no verso 19, que dispuseram-se os levitas. Eu sou um levita, você é um levita, porque nós nos tornamos levitas em Cristo Jesus, nós nos tornamos levitas por causa do povo de Israel, em Cristo Jesus, nós nos tornamos levitas porque Jesus nos disse que nós seríamos sacerdócio real, nação santa. Dispuseram-se para fazer o quê? Para fazer o quê? Louvarem o Senhor, adorarem o Senhor. Esse texto estava me lembrando o momento em que Davi enfrentou Golias. Golias também representava os inimigos, afrontando Israel. E Davi, ele coloca a fé, a confiança dele no Senhor, num momento de ameaça. E assim como foi aqui nesse texto, nesse momento, Golias fazia igualzinho no tempo de Davi, trabalhando para trazer desânimo. A voz de Golias, a voz do inimigo aqui contra Israel, contra Josafá. Então o inimigo ele sempre vai tentar trabalhar para roubar a fé e para desanimar o povo. A afronta começa com uma guerra psicológica, né? O gigante Golias, uma grande multidão, é sempre o inimigo tentando roubar isso, né? O ânimo do povo. E aqui no versículo 19, quando o povo clamou, buscou, adorou, o que me chama a atenção no 19 é que eles louvaram o Senhor em alta voz, sobremaneira. Minha tradução usa essa expressão, em alta voz e sobremaneira. Quer dizer, sobremaneira quer dizer assim, uma maneira excessiva. Alta voz foi uma maneira excessiva. Foi bastante. Então, a atitude do povo, a nossa atitude, essa dependência, essa rendição, esse clamor de maneira sobrenatural, sobre-humana, assim, vai além
do nosso natural, né? Então, isso aqui me chamou muito a atenção. Davi, ele se posiciona em fé e ele fala: quem é você para afrontar o povo do Deus vivo? Quer dizer, Deus é maior que esse grande problema, que essa grande batalha. Então, o povo aqui está dando a Deus toda a honra, toda a glória. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é todo poderoso. Eu fico imaginando eles louvando o Senhor em alta voz. Assim tem que sair do nosso coração hoje diante de Deus, aquela expressão de clamor, aquela expressão de amor, aquela expressão de confiança, apesar da circunstância ser tão adversa, apesar da ameaça, apesar de um grande problema, de uma grande multidão vindo. Essa tem que ser, é aquela expressão de fé. Senhor, nós entendemos que o Senhor pode. Como fazer isso de uma maneira, de forma além do normal, uma sobremaneira, né? Dizer para Deus: Deus, o Senhor pode, vem sobre nós, vem nos defender, vem nos livrar, vem curar. Em nome de Jesus, clamar ao Senhor, exaltar: Deus, Tu és todo poderoso. É quando a gente sai, tira os olhos das notícias, das possibilidades de lutas e perdas e coloca de forma sobrenatural no Senhor. Amém. Então, queridos, para nós não nos delongarmos, eu queria nessa noite finalizar esses apontamentos na palavra de Deus, trazendo ao seu coração nessa noite o que é que eu sinto, que eu entendo e o que eu tenho ouvido Deus falar conosco nesses últimos dias, sobre o posicionamento da Igreja de Cristo nesta hora, nesse momento crucial que o Brasil está vivendo politicamente e também na questão da saúde pública, por conta da pandemia que não somente nós, mas o mundo está presenciando. Nós já aprendemos aqui que quando os nossos inimigos se levantam contra nós, para colocar medo no nosso coração, o que é que nós temos que fazer? Depositar a nossa fé no Senhor. Fazer o que Josafá fez, clamar ao Senhor, se prostrar diante do Senhor. Então eu queria convocar a igreja, assim como o povo de Deus, eles fizeram nos dias de Josafá. Aqui no versículo 12, amor, tem um detalhe que eu... 12? O reconhecimento deles dizendo o seguinte: porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Aleluia, exatamente. Acompanhe comigo o verso 20. Já que os nossos olhos estão postos no Senhor, o verso 20 disse que pela manhã cedo, o que eles fizeram? Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá está dizendo: olha, creiam na palavra que nos veio. Logo cedo pela manhã, ele fez isso, convocou o povo, nas primeiras horas do dia, não perdeu tempo. Eu entendo que, aplicando isso para os nossos dias, é que as primeiras horas do dia, do nosso dia, são as horas mais importantes, são os momentos mais importantes nesse prezado momento agora que o Senhor está nos falando. Nesses dias, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército,
louvassem a Deus. Sabe, irmãos, o que é isso? É a postura de um povo que busca viver em santidade. Levitas aqui, adoradores, cantores vestidos de ornamentos sagrados, eram cantores, eram levitas, adoradores, que estavam colocando as suas vidas em dedicação ao Senhor. Não se adora, não se prostra diante do Senhor, sem antes você reconhecer a sua condição, sem antes você reconhecer que precisa de mudança, sem antes você reconhecer que você é pecador, sem antes reconhecer que você precisa ser puro, ser limpo. Isso significa aqui vestidos, ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, que louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Sabe, eles começaram a cantar e dar louvores, e sabe o que aconteceu? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Sabe, há um segredo aqui. Então, queridos, eu quero convocar a igreja para esses próximos 21 dias, amor. Nós estarmos durante 21 dias, a partir de amanhã cedo, logo pela manhã, ou seja, você e eu, nós durante 21 dias, vamos reservar todas as nossas manhãs para clamarmos e adorarmos ao nosso Deus. Você vai pegar assim os meios que você tem, se você pode em casa, na ida para o trabalho, em algum momento de folga, ou se você está em casa, põe ali um áudio, um louvor, você vai adorar ao Senhor. Acordou logo cedo pela manhã, liga lá o seu celular, eu não sei qual é o aparelho que você usa, põe adoração. O canal da nossa igreja tem os louvores aí dos cultos. Você pode, enfim, coloque lá os louvores que você sentir no coração o desejo de oferecer ao teu Deus. Nós vamos juntos fazer de todas as manhãs. Aqueles que podem gastar mais tempo, faremos nós assim. Os que têm um tempo limitado, vão usar esse tempo para adorarmos e para clamarmos ao Senhor pela nossa nação, pedindo: Senhor, vai à nossa frente. Senhor, cremos que o Senhor vai desbaratar os nossos inimigos. Quando você ouvir palavras, declarações que vêm de outros, olha, estão falando isso, ó, Senhor, o Senhor vai desbaratar os nossos inimigos. Nós estamos clamando, Senhor, nós vamos orar pelo nosso rei, pelo nosso presidente, nós vamos apresentá-lo diante do Senhor. Querido irmão, você que teme a Deus, que está me ouvindo, você que crê no Senhor Jesus Cristo, pode se colocar em posição durante esses 21 dias, e se possível, separe um tempo de jejum. Você vai ver os milagres de Deus sobre esta nação, sobre esta cidade, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor Jesus. Se você crê, erga a sua mão onde você está e diga: amém, eu creio em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, amor, nós vamos fazer isso a partir de amanhã, 21 dias, logo cedo pela manhã. A primeira coisa que nós faremos, nós vamos levantar um altar de adoração, mas não se adora sem antes você mudar as suas vestes. Está aqui na palavra do Senhor, não tem como. Verso 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando. Marchar é estar na mesma cadência, marchar é um movimento que assombra os inimigos espirituais da nossa vida. Então essa é a nossa postura, adorar ao Senhor com vestes, com ornamentos sagrados para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos?
Então você faça as contas aí, a partir de amanhã, você vai contar 21 dias e você vai saber aí até que dia nós estaremos fazendo isso para o Senhor. Como os levitas fizeram, dispuseram-se. Querido irmão, você e eu temos que nos dispor. E Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ela não é contra pessoas. A humanidade chegou no ponto em que chegou por mérito próprio. Porque a humanidade perdeu o temor do Senhor. Nasceu do coração de Deus, mas decidiu caminhar distanciado do Senhor. Decidindo por aquilo que não é o que Deus sonhou o melhor para nós, mas nós decidimos andar por conta própria enquanto humanidade, e estamos colhendo as consequências de andarmos distantes de Deus. Então a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra inimigos espirituais. Vale a gente sempre ter isso no nosso coração. Aqui houve uma guerra no natural também, mas me chama a atenção o fato de que nenhum passo foi dado, nenhuma decisão foi tomada, sem que o Senhor dissesse o que era para ser feito. A vitória de Israel, do povo de Deus nesse contexto, começou no momento exato em que eles se prostraram perante o Senhor. A vitória, esse resultado aqui do Senhor vir e desbaratar. Veja que eles não fizeram nada, eles só adoraram, só louvaram, enquanto o Senhor estava pelejando por eles. O Senhor confundiu os inimigos e os desbaratou. Eu creio que é assim que o Senhor vai fazer conosco. O Senhor vai pelejar a nossa batalha e confundir os nossos inimigos. Amém. E a nossa vitória começa da mesma forma, clamando ao Senhor. Amém. Amém, querida igreja. Que o Senhor abençoe você. Você tenha uma semana poderosa na presença do Senhor. Eu quero fazer um apelo ao seu coração para que nesses 21 dias de clamor e adoração ao Senhor, você faça um sinal profético. Durante esse momento da sua adoração, diante desse momento do seu clamor, você vai procurar de alguma maneira encontrar uma bandeira do Brasil. Seja em papel, seja em fotografia, seja em pano, e você vai colocar nesse momento essa bandeira do Brasil diante da presença do Senhor e vai abençoar a bandeira representando a nossa nação. Vai chorar sobre a bandeira, vai adorar a Deus sobre a bandeira, dizendo: Senhor, é esta nação aqui chamada Brasil, nós declaramos o poder do Senhor sobre ela em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, um beijo no seu coração, fique na paz, Deus te guarde em nome de Jesus. Um abraço, tchau, tchau.